O professor poderia explicar para a gente o que é esse custo de transição? Que é o seguinte, a proposta do governo não é uma proposta de fazer um ajuste nas contas previdenciárias, é de criar um novo sistema previdenciário. O governo até chama isso nova previdência. Aquilo que eu falei no começo da minha intervenção. E esse novo sistema tem como base a ideia de que cada indivíduo tem que ser responsável por fazer uma poupança própria no fundo de investimento, no fundo de pensão, para garantir a sua aposentadoria futura. Então, desresponsabiliza o Estado e responsabiliza o indivíduo por toda a sua sorte futura. Tá? Então, esse fundo, essa questão da capitalização, ela destrói todo o nosso sistema de previdência, de seguridade social, e tenta introduzir esse novo modelo. Tá? Nesse novo modelo, o governo diz, ninguém vai receber menos do que o salário mínimo, mas também diz, o governo, o setor público não vai botar nenhum tostão para criar um fundo público para garantir que as pessoas recebam apenas o salário mínimo, né, de benefício quando se aposentar no futuro. Não vai colocar nada. Quem vai gerir? Como que vai ser a contribuição? Como é que vai funcionar os fundos de pensões? Qual vai ser o valor da contribuição do empregado? Qual vai ser o valor da contribuição do empregador? Como é que ficam os trabalhadores autônomos por conta própria? Tudo isso está indefinido, porque o governo pede uma carta branca, né, à sociedade, ao Congresso Nacional, para instituir esse novo sistema. Tanto que, junto com a proposta de capitalização, vem a proposta da desconstitucionalização, né, das regras que regem a Previdência Social, exatamente para facilitar, né, o governo fazer um sistema privado de previdência em que os indivíduos são obrigados a se inserir nele, tá? Sem explicitar para a sociedade, nem para o Congresso, quais serão as formas, ou as normas, as regras que vão reger esse chamado novo regime previdenciário, né, baseado na capitalização. Em segundo lugar, o outro aspecto que eu acho muito importante, tá? Dentro daquela lógica, o governo propõe não só um fundo de capitalização, como propõe também a criação da carteira verde-amarela. O que é a carteira verde-amarela? É a ideia de que cada trabalhador vai negociar individualmente com o seu empregador todas as regras que vão reger a relação de trabalho e emprego. Tá? Ou seja, as férias, 13º, tudo que é regulamentado pela CLT, pela Convenção Coletiva, deixa de existir. E a negociação vai ser direta. O governo fala, os direitos, a Constituição vai ser mantida, o artigo 7º vai ser mantido. Mas tem que ver como é que ele vai ser mantido, porque boa parte do artigo 7 é regulamentado por lei ordinária. Se deixa de existir a CLT e as convenções coletivas, né, e a relação é direta, você estabelece um marco em que você entende que o trabalhador e o empregador têm condições iguais de negociar no livre jogo do contrato do mercado. Tá? Mas, isso, para vincular com a Previdência, o que isso significa? Então, se você não tem mais registro, você não vai mais contribuir para a Previdência. Você não vai ter a folha de pagamento, que vai descontar 20% das contribuições, né, da folha para a Previdência e de 8,5% a 11% do trabalhador. Né? E aí, com isso, combina com a ideia de que o trabalhador precisa ir para um fundo privado, né, em que as regras e a sua forma de funcionamento não estão ainda dadas. Vai ser discutido depois dessa reforma aprovada pelo Congresso Nacional. Tá? Então, nesse sentido, toda a lógica do governo é uma concepção de organização da vida social baseada na ideia do mercado autorregulado, em que você desresponsabiliza o Estado por prover condições dignas de vida para pessoas, né? Você tenta eliminar todos os mecanismos de proteção social mais universais, os direitos trabalhistas e os sistemas de proteção social, e diz para os indivíduos, você é um indivíduo que tem que concorrer no mercado, individualmente você tem que mostrar as suas competências, né, se tornar empregável, empregador, empreendedor, né, e você
aquilo que você conseguir é o resultado do teu esforço no concorrer no mercado. Assim como o teu futuro vai depender da tua capacidade de ser previdente, né? De você ser econômico. Então, ó, joga toda a responsabilização do indivíduo e o indivíduo concorrendo no mercado. Tá? Então, é uma concepção em que todas as questões das proteções sociais são eliminadas. Isso é uma contraposição a toda a contratualidade, ou todo o pacto social construído pela humanidade no século XX inteiro, né, que é a tese de que o trabalhador ele está numa condição desigual no mercado de trabalho, né, e, portanto, ele tem que ser protegido, tem que se reconhecer sindicatos, inclusive, para negociar em nome dele, porque individualmente ele é muito fraco, e que, em nem toda situação, ele pode estar submetido à lógica de vender sua força de trabalho para conseguir a sua sobrevivência. Então, a sociedade começou a entender que quando a pessoa fica doente, a sociedade tem que arcar com seus custos, tem que dar uma remuneração para poder se recuperar. Quando a pessoa fica desempregada, porque ela não quer, não é porque ela quer, mas porque não encontra emprego, então ela tem direito ao seguro-desemprego. Quando a pessoa fica mais velha, ela tem direito também a continuar vivendo dignamente, portanto tem que ter um sistema de aposentadoria. Quando a pessoa se acidenta ou fica ela e se torna incapacitada permanentemente, ela também tem que ter assegurado uma condição de sobrevivência. Ou seja, de tirar as incertezas e os riscos absolutos do mercado, da dinâmica econômica, da vida individual dos trabalhadores, e garantindo pelo conjunto da sociedade, por meio de políticas públicas, sistema de proteções sociais, sistema de seguridade, garantir a elas condições de ter uma vida digna. E o que está se propondo? Tudo isso dizendo, ó, você que é responsável, e você tem que arcar com os riscos do mercado. E se você tiver competência, se acertar nas suas opções, você vai se dar bem. Se você não tiver competência e não acertar nas suas opções, você vai se dar mal. Então, individualiza o risco. E, ao mesmo tempo, ao individualizar o risco, cria uma outra questão. Por isso que todo o sistema econômico está muito favorável à reforma da Previdência, especialmente o sistema financeiro. Por que está muito favorável? Porque você vai criar mais negócios para o setor privado. Você vai obrigar as pessoas a depositar o dinheiro num fundo de pensão. Os bancos, geralmente, que vão administrar esses fundos de pensões, eles vão, pelo menos, apropriar uma parte desse depósito como forma de taxa administrativa. Se as aplicações derem errado, isso não é o problema do banco. Essa consequência vai ser do indivíduo. Pessoalmente, eu costumo brincar, que eu li no livro de um grande historiador, de Robesbal, que eu disse que o pai dele tinha um fundo de previdência, capitalização privada, aí na época não tinha correção monetária, e aí na época da hiperinflação, nos anos 20, 30, do século 20, teve um período de hiperinflação. Quando ele foi pegar o dinheiro que ele tinha poupado a vida inteira nesse fundo de capitalização, até ele pegou uma quantidade de grande dinheiro, mas ele conseguiu comprar um cafezinho, a poupança da vida inteira dele, no fundo de capitalização. Você está julgando o futuro dos indivíduos às incertezas. Vai que esse fundo faça investimentos e esses investimentos não dão os retornos esperados. Que investiu numa ação da empresa, a empresa vai à falência e esse valor se queima. Ou investiu em qualquer outra coisa que acontece um desastre, e esse desastre faz com que a valorização daquele investimento, faz com que aquele investimento vire pó. Então você está jogando a responsabilidade sobre os indivíduos. E nesse sentido, que acho que é muito ruim você substituir esse sistema atual por um outro sistema. Isso não só compromete a perspectiva de ter um país com inclusão social, de combate às injustiças, como compromete também a ideia de ter um desenvolvimento social integrado com a inclusão social do país. Porque o país ele tem que ser pensado não como um negócio. E a lógica que hoje alimenta a reforma é pensar o país como um negócio, achando que seus negócios vão bem, tudo vai bem. O país tem que ser pensado com estratégias, com planejamento, no sentido de assegurar às pessoas uma condição de vida digna
no seu futuro, né? E já está claro, pela experiência recente, de que essas políticas de fazer os ajustes na lógica que o governo está propondo não estão entregando resultados esperados. Isso está sendo profundamente questionado, inclusive em setores mais conservadores da economia, tá? Então, portanto, eu acho que é uma temeridade de mudar esse sistema e expor as pessoas à insegurança, à vulnerabilidade e à exclusão social, né? Uma parte importante é a exclusão social. Tanto que, para terminar, no estudo da OIT recente, 30 países adotaram o sistema de capitalização, 18 aqui há pouco tempo, né? O mais antigo é o Chile, de 1991, mas outros foram adotados nos anos 90, basicamente aqui do século passado, 20 anos atrás, né? Desses 30 países, 18 países já fizeram medidas no sentido de reverter esse sistema de capitalização, porque ele está se mostrando desastroso sistema para esses países. Então, portanto, eu acho que entrar nessa aventura aqui é comprometer o futuro, e não resta para nós outra alternativa, que a gente está enxergando isso que está sendo colocado, de tentar resistir para barrar isso que está sendo apresentado como nova previdência, que na verdade é jogar toda a responsabilidade do indivíduo e desresponsabilizar o Estado e facilitar os negócios para o setor privado. O que o professor está colocando é que, assim, a gente percebe que o debate está sendo colocado de uma forma tentando simplificar ao máximo possível a questão para a população comprar e aderir a essa necessidade da reforma da Previdência, como se fosse algo apenas para equilibrar as contas públicas, tira da discussão a forma mais complexa de como que o sistema de previdência funciona no Brasil, quais são as responsabilidades, quais são as obrigações sociais mesmo do Estado como um todo, mas assim, e joga a responsabilidade para a população. Eu achei muito interessante esse ponto que você levantou, é que assim, o que a gente tem percebido é que a população está sendo colocada como responsável por questões que estão muito além da sua condição de participar e de agir. Então, assim, a questão trabalhista. Então, você percebe, eu estou viajando um pouco para a gente tentar construir melhor. Então, assim, eu percebo a gente está numa situação gritante. Todo mundo tem alguém na família desempregado já há algum tempo e se coloca como se fosse uma responsabilidade dela. Então, ela não está se esforçando o suficiente. Daí, você está percebendo que está explodindo o número de pessoas procurando coachings, pessoas se dizendo coachings. Então, assim, a gente está destituindo a responsabilidade de quem realmente é responsável. A gente tem um mercado atuando, uma concentração cada vez maior de renda, as pessoas estão perdendo seus direitos sociais, mas isso tudo está sendo jogado como se fosse uma responsabilidade dela, uma responsabilidade única. E aí entra essa discussão da reforma da Previdência, com o governo dizendo o tempo todo que é o principal fator responsável pelos desequilíbrios da sua conta, e como se essa reforma fosse a única possibilidade do governo equilibrar as suas contas e voltar a investir em outras responsabilidades dele, como serviço à saúde e à educação, ao mesmo tempo que ele também está apresentando políticas de cortes para a saúde e educação. Exatamente, sempre a lógica é da desresponsabilização do Estado, de fragilização das políticas públicas e abrir espaços para o negócio privado. E essa questão aqui, que você lembrou do emprego, e que muita gente está desempregada, e a tese de que o problema é o indivíduo, não é nem a política econômica, não são as transformações mais estruturais que estão sendo colocadas no país, isso é um discurso ideológico muito forte, né, sobre as pessoas. Não é sem razão aí que todo dia você fala do empreendedorismo, da empregabilidade, né? É um discurso que tem como tese fundamental, dizendo que a principal função do Estado é fazer com que os indivíduos concorram entre si no mercado e que cada um tem que estabelecer o seu projeto, né, de concorrência com os outros nesse mercado para poder se dar bem, né? O problema é que isso dificilmente, como chamava a atenção Polanyi, mas um grande pensador, né, do meados da primeira metade do século XX,
Isso não dá coesão social. Não é sem razão que a gente vê as pessoas cada vez mais, entre outras razões, viu? Não é essa aqui não é exclusiva, as pessoas cada vez mais irritadas, né? As pessoas cada vez mais com ódio, porque elas são submetidas à concorrência permanentemente. Vê até que alguns se dão bem, outros se dão mal, mas ela também não consegue se alocar nesse sistema. Então é claro que as pessoas começam a se frustrar, né? As pessoas são desafiadas a permanentemente correr atrás, isso vai gerando uma angústia, porque não consegue dar conta das coisas, acha que o problema é dela. Não é sem razão que a depressão começa a crescer fortemente nessas sociedades contemporâneas, porque as pessoas estão expostas a essa lógica. Tá? Por isso que eu digo que a gente entender a reforma da Previdência exatamente em cima dessa concepção mais geral de organização da vida social que a fundamenta, né? E isso orienta todas as outras políticas públicas também, porque sempre a lógica é, vamos tirar do espaço público e passar para o setor privado, né? Vamos diminuir o gasto social público, né? E possibilitar, teoricamente, que esses serviços sejam oferecidos pelo mercado, que teoricamente, para eles, ou defendem, né, eles afirmam que esse serviço é mais eficiente do setor privado. Mas a gente sabe que não é, né? Os dados mostram, né? Olha os planos de saúde privado em geral, né? Com exceção de algum outro plano, a grande maioria dos planos de saúde privado consegue oferecer serviço pior do que o SUS, né? Mas são vendidos como a solução. Olha a educação no setor privado. A grande maioria das escolas, universidades privadas oferece uma educação de baixa qualidade, tá? Então, por isso que a gente tem que entender a reforma não como simplesmente porque é para ajustar as contas previdenciárias, né, ou é para ajustar a qualidade de previdência a uma nova situação demográfica, que de fato existe, né, mas a lógica de toda a reforma é pensar uma sociedade organizada em que o mercado autorregulado seja o espaço de organização não só da atividade econômica, também como da vida social. Agora, só para concluir mesmo, o Brasil precisa de fato de alguma reforma da Previdência, não nesses moldes, mas você acredita que exista uma necessidade de, pelo menos com base na questão demográfica, que as pessoas tanto falam, que de fato a população está envelhecendo, vivendo mais tempo? É claro que acho que a gente nunca pode ser contra reformas, mas nós temos que saber qual é a direção das reformas que a gente quer, tá? Que estou dizendo, a direção que a reforma que o governo propõe, ela é extremamente prejudicial para os mais pobres, e ela reafirma a discriminação existente no mercado de trabalho contra os segmentos que já são discriminados, porque eles vão ser esses setores exatamente que vão ficar inaposentáveis, tá? Então a reforma é isso, pensar em reforma no sentido de ampliar a proteção social, no sentido de distribuir o resultado da riqueza. Nós estamos aqui vivendo a Revolução 4.0, inovações tecnológicas que estão redefinindo o trabalho na sociedade. É verdade, mas a gente tem que direcionar esse processo no sentido de possibilitar melhor bem-estar para o conjunto da população.